Falando um pouquinho mais de música, eu acredito que, possivelmente na história, uma das vezes em que um fonograma de Bach, Uhum. compositor, foi mais reproduzida foi quando uma das obras dele foi incluída num funk, que é o Bumbum Uhum, Tantan. uhum, E foi um excerto, foi um trechinho, uhum. mas a música foi executada só no YouTube mais de 1 bilhão de vezes. Você acha que esse resultado estético e numérico poderia ter acontecido em outro lugar que não aqui no Brasil? É uma pergunta muito difícil. Ah, o brasileiro tem um traço cultural muito específico, que é não ter nenhum tipo de apreço por uma ideia retrógrada de alta e baixa cultura. Uhum. Alguma coisa do brasileiro, e mesmo uma espécie de elite erudita, que a gente um dia teve, não sei se ainda tem no país, Sim. mas mesmo a nossa elite erudita sabia muito bem, os nossos primeiros músicos eruditos, eles aprendem música com os povos negros. Uhum. Os nossos primeiros músicos eruditos no Brasil, eles vão experimentar instrumentos, tocar de forma distinta por causa da influência de uma música popular, Uhum. né? A distinção erudito e popular já conta tudo o que a gente veio discutir aqui, né? Claro, Ela não existe. claro. Mas enfim, o brasileiro tem um traço quase constitutivo de quem ele é, de que pela falta de acesso e por um projeto de delapidação da capacidade de argumentar, pensar, ligar, refletir, a gente recebe valores, e o Roberto Schwartz, que é um grande crítico de cultura do Brasil, vai chamar isso das ideias fora do lugar. Uhum. A gente recebe valores que estão em completo desalinho com a nossa vida. Então, o Brasil importa ideias liberais enquanto mantém mão de obra escrava no Sim. século XIX. Uhum. Então, como é um liberalismo com escravidão? É uma realidade brasileira. Sim. E os valores que aqui chegam, eles estão em descompasso com o que aqui acontece. Então a gente cria a pizza de estrogonofe, o sushi frito, Sim. e essa coisa é o que talvez faça com que a nossa expressão artística tenha esse quê de deslumbramento para as plateias Uhum. mundiais. Ah, ah, não há artista que venha ao Brasil e que não saia daqui falando foi o melhor show da minha vida, foi o melhor concerto da minha... Porque a Uhum. plateia lida com a obra em outro lugar. É. Né? Um rockstar vem para o Brasil e a plateia canta no lugar dele. E ele fala, como assim, né? Sim. A galera sabe a coreografia do clipe, faz junto. A gente lida com as coisas. E aí eu tô, claro, falando só sobre os aspectos bons. Existem infinitos aspectos ruins que uma síndrome do vira-lata Uhum. opera Uhum. essa lógica. Sim. A gente tem uma tendência infinita a colocar num pedestal, vangloriar o que vem de fora, ignorar o que está sendo produzido aqui dentro, etc, Uhum. etc, etc. Mais um pouco por causa disso. O que chega para nós como alto valor de capital simbólico, chega para nós com um selo de importação. Uhum. Vale muito mais um professor que cita textos em francês. Sim. É muito mais importante um musicista que tem um repertório composto de barroco alemão. Uhum. Essa é a nossa, como opera o nosso sistema de valores e significados no Brasil. No entanto, acho que a gente deve prestar atenção para essa coisa, que eu estou chamando de coisa na falta de palavra melhor, de que a gente lida com isso quase com uma dialética da malandragem, É. sabe? Aham. É assim, é bar? E o que acontece se bar vira funk? Uhum. Uhum. Sabe? Então esse nosso desrespeito pela alta cultura é o que faz com que ela possa ser fruída
É. por mais pessoas. É uma certa despreocupação com a tradição que aquilo envolve, Perfeito, né? perfeito. A primeira vez que eu ouvi o Bumbum Tantan, por exemplo, eu achei que era alguma referência asiática, alguma coisa assim. Depois eu fui sacar que estava ali mesmo, um bar, que era mesmo, e foi ali provavelmente colado ali um trechinho e fez o beat em cima. Tem uma potência nisso também. Né? Muito. Tem uma potência nisso. Muito grande. Esse desapego a essa tradição. E mais, basicamente, quando eu falo do Leaves e dessa ideia da Torre de Parnassus, Uhum. né, desse artista e desse intelectual elevado e distanciado do mundo, existe aqui uma ideia de que talvez a cultura seja boa demais para o povo. E vale que a gente fale que hoje as nossas instituições que estão vivas, muitas delas, museu, conservatório, sala de espetáculo, mantém uma estrutura de muralha, Muito. né? Uhum. A arte é o que está aqui dentro, a cultura é o que está aqui dentro, e você de fora pede permissão para entrar via capital, via tempo, via deslocamento, né? Onde ficam os aparelhos de cultura nas cidades? Exatamente. No centro ou na periferia? E ainda existe em nós, mais uma vez, falando que cultura é sociedade, um sistema de valores que fala preserve, cerque, mure, isole, e deixe que apenas esse grupo tenha acesso a. Agora, o que acontece quando a gente rompe essas barreiras? Quando a gente dá ao povo o que é do povo? Quando a gente entende que cultura é comum? Sim. E também tem um lado que todas essas estéticas vão afetar de alguma forma negativamente, ou podem ser objeto de crítica de alguns aspectos dela, né? Na música de orquestra, por exemplo, é muito comum, muito direto, a gente identificar o elitismo que está presente ali, né? Em outras estéticas, a gente pode identificar outras coisas. Na sua visão, qual que é o melhor caminho para a gente entender esse impacto real que pode existir também negativo da cultura na sociedade? Eu acho que a perspectiva, e claro que eu estou fortemente influenciada por uma crítica de cultura de viés materialista, mas a perspectiva que a gente deve ter com cultura é basicamente antropológica. A gente deve se preocupar em descrever antes de julgar, ou descrever antes de prescrever. A gente deixa de fazer profundos entendimentos quando a gente não leva em consideração que qualquer obra de arte, seja ela qual for, do grafite ao poema, passando pelo cordel e pelo frevo, qualquer obra de arte é uma cristalização em forma de um conteúdo social e histórico que decantou. Deixa eu ver como... E essa é uma frase do Adorno. Deixa eu ver como eu posso dizer isso em um exemplo concreto da nossa realidade. O funk é hipersexualizado. O funk não contém em si nenhum valor social. O funk é um estilo musical pedófilo. As novinhas tão sensacionais. E aí cabe que a gente entenda que a cultura de um grupo reflete os significados, valores e práticas de um grupo num tempo. As novinhas tão sensacional é a versão do século XXI para a Garota de Ipanema. Que são 3 velhos escrevendo sobre uma menina de 14 anos que atravessa uma praia. A cultura brasileira é pedófila. Existe um dado de pedofilia na cultura brasileira a qualquer momento que você olhe para ela. Machado de Assis escreveu Yaya Garcia, a história de uma menina muito antes dos seus 18, dos seus 16, que seduz e é seduzida pelo seu professor. Por um cara que joga xadrez com ela. E isso é o século XIX, isso é o 1800 no Brasil. Então, aqui está posto para a gente um dado que basta querer olhar. E ele está representado na alta cultura do Machado de Assis e na baixa cultura, para quem faz a distinção, do funk carioca. Né? E a gente perde quando não olha para a produção cultural como toda num mesmo lugar. Como a cultura sendo comum. Sim.
Então, com tudo isso dito, seria uma ilusão a gente automaticamente atribuir à cultura um campo de progresso, né? Completamente, completamente. Sempre haverá um viés de cultura progressista e sempre, né, gente, a gente está no Brasil, né? A gente não acabou de ter primeiro, o ministério foi destruído. Uhum. Ele vira uma secretaria, ele vira uma pasta dentro de outro ministério. A gente teve um secretário de cultura no Brasil que reencenou um discurso do Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista de Hitler, que reencena as palavras. A nova arte brasileira será sobre Deus, família e nação, ou então não será nada. Qual é o progresso que existe nessa arte? Foi escolhido a dedo ali. Foi escolhido a dedo. Né? Foi escolhido a dedo. Né? Uma das primeiras, a gente pode chamar de pautas artísticas do Hitler, depois de virar o Führer, é fazer uma nova semana de arte. É instaurar o que vai ser a arte nazista. E essas pessoas, elas não são bobinhas. Sim. Elas sabem que quem controla a arte pode muito bem controlar uma grande parte da nossa capacidade de ver e sentir e pensar as estruturas de sentimento. Né? Por que os conglomerados de cultura são aparelhos ideológicos do Estado? Por que a gente fala sobre um quarto poder? Legislativo, executivo, judiciário e a mídia. Porque quem carrega, produz em massa imagem, opinião e texto pode comandar um povo. E onde que a gente encontra, então, esse potencial de transformar insatisfação coletiva em esperança propriamente dita, ainda nas artes? Onde a gente encontra? Tem algum lugar que a gente ainda possa depositar na criação artística esse potencial de transformação? Tem, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. O Raymond Williams encerra um livro dele do final dos anos 50, chamado Cultura e Sociedade, que é o livro que o torna canônico, dizendo alguma coisa como que eu vou citar de cabeça. Existem ideias que carregam consigo sementes de vida. E existem outras ideias, talvez mais enraizadas no fundo das nossas mentes, que carregam consigo sementes de morte que podem vir a ser as sementes da morte geral. À medida do nosso sucesso, trabalhadores da cultura, cidadãos, progressistas, pessoas preocupadas com outra sociedade em outra direção, está em ser capaz de olhar, reconhecer, nomear e tornar possível o olhar, o reconhecimento e a nomeação comum destas sementes daquelas. O nosso trabalho, o trabalho da pessoa que lida com a cultura, o trabalho da pessoa que está inserida no campo da arte, é ajudar que toda sensibilidade consiga reconhecer o que é uma ideia com semente de vida e o que é uma ideia com semente de morte.